na longa estrada que devemos percorrer. Bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou
mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Para semear nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta.
voltar. Vamos plantar a terra farta. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. E em Jesus temos o exemplo de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a Ele que o cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. Espiritismo, amor. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Meus irmãos, que a paz de Jesus voa a todos nós também. Hoje, dia do nosso tratamento espiritual, portanto, pedimos a todos os companheiros que possam buscar um lugar tranquilo, sereno, a fim de ouvir as instruções de Jesus, que tanto nos auxilia a modificar o nosso íntimo, a melhorar o nosso existência na frente. Então, convidamos agora para que possamos fechar os nossos olhos
visualizai a doce figura de nosso Senhor Jesus. Mestre amigo, aqui nos encontramos, Senhor, em teu nome, a fim de podermos ouvir, compreender as tuas lições, Senhor. Auxilia-nos, ampara-nos por misericórdia, pois necessitamos, Jesus, melhorar a nós mesmos, trabalhar em nós o teu amor. Fica conosco, Senhor, que esta casa, nesta noite, possa irradiar a tua luz e a tua paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Nós passaremos agora a palavra para a nossa companheira Isabela, que vai falar sobre o tema. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, meus irmãos, todos que estão nos assistindo, que estão em tratamento espiritual. Vamos manter os nossos pensamentos elevados, vamos manter os nossos pensamentos em Jesus. E para iniciar a nossa reflexão da noite de hoje, nós vamos ler uma leitura preparatória do livro Pão Nosso. É a lição 117, intitulado Em Família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Paulo, primeira epístola a Timóteo. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que lhes agregam círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, este campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo em uma pequena casa, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário.
Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Que assim seja. Meus irmãos, hoje o tema do tratamento é sobre família. Nós vamos refletir um pouco sobre esse tema, que é a primeira aula de um ciclo de 3 aulas falando sobre família. E hoje nós vamos falar sobre a família, a escola do coração. E para nós iniciarmos, nós vamos primeiro compreender que a família, ela está dentro da lei natural. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que vem nos falar sobre as leis naturais ou as leis de Deus, no capítulo 7, que é intitulado Lei da Sociedade, Kardec faz a seguinte pergunta, na questão 766. A vida social é natural? Os Espíritos nos respondem, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, todos nós somos seres sociáveis. Todos nós fomos feitos para viver em sociedade. E na pergunta 768, ainda do Livro dos Espíritos, eles reiteram respondendo que o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque precisa do contato com os outros homens. E a doutrina espírita, então, nos esclarece que nós somos espírito, que estamos momentaneamente encarnados. E Deus, então, nos impõe a encarnação a fim de que possamos atingir o progresso, a evolução. E nessas encarnações nós vamos ter diversas experiências. E essas experiências nós vamos adquirir tanto um conhecimento moral quanto o intelectual. E para isso, para que a gente possa progredir, evoluir, nós precisamos conviver uns com os outros, precisamos viver em sociedade. Os laços sociais são necessários, então, para o progresso. E os da família, mais apertados, se tornam os primeiros. Então, a família, essa primeira sociedade que o homem é chamado a viver. Dentro do lar, então, nós vamos encontrar afetos e desafetos. E essa convivência, se bem aproveitada, nos facultará um progresso. E Kardec, comentando a questão 668, nos fala que nenhum homem possui faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para lhes assegurarem o bem-estar e progredirem. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Deus fez o amor filial e o amor paterno, então o sentimento natural. A família, esta convivência em sociedade, então está dentro das leis da natureza. E esse sentimento, de paternal ou filial, ele vai facilitar a nossa convivência dentro do lar. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a se auxiliarem mutuamente, que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Como nós falamos, no lar, nós vamos encontrar afetos e desafetos. Então, esse sentimento maternal, paternal, que está dentro da lei da natureza, vai facilitar que nós transformemos esses laços de desafeto em laços de afetividade. Então, o que é a família? Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, nos esclarece que a família é abençoada escola de educação moral e espiritual, oficina santificante
que lapidam caracteres, laboratório superior em que se caldeiam os sentimentos. Então, no lar, né, na família, é esse educandário, é onde nós vamos ter a oportunidade de adquirir esse ensino moral. E os pais, então, são os responsáveis por criar esses hábitos, né? Essa formação de hábitos do indivíduo. E Kardec, na questão 685 do Livro dos Espíritos, nos fala que educação, que consiste na arte de formar os caracteres, é aquela que vai criar os hábitos. Então vamos entender, a escola do mundo vai instruir, o lar é responsável por dar essa educação moral. E no livro Um Desafio chamado Família, o Joamar Zanolini vem nos dizer que educar é a base da evolução. Se as escolas do mundo educamos o intelecto, no lar vamos educar os nossos impulsos e os nossos sentimentos. Então, através da convivência uns com os outros, nós vamos aí burilando, domando os nossos maus instintos. Nós vamos pouco a pouco lapidando o nosso eu interior, domando o nosso orgulho, o nosso egoísmo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 681, Kardec pergunta para os espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E os espíritos respondem: a recrudescência do egoísmo, ou seja, o agravamento do egoísmo. E Joana de Anjos, no livro Adolescência e Vida, vem nos falar que o lar, incontestavelmente, é o melhor educandário e o mais eficiente, porque as lições aí ministradas são vivas e impressionáveis, carregadas de emoção e força. Então, dentro do lar, convivendo com os nossos familiares, é que nós vamos ter a oportunidade de melhoria interior. O lar, então, é o primeiro mandato do serviço cristão. Lá no livro Família, nos diz o seguinte, que o lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Dentro dele, nos fios da consanguinidade, recebes o primeiro mandato de todo serviço cristão. É aí que te avistas com o adversário de ontem, convertido em um parente próximo, e que retomas o contato de afeições queridas que o tempo não apagou. Então, as relações de afinidade, elas não se perdem através da reencarnação. Pelo contrário, elas vão se reafirmar, porque os espíritos que são afins, eles se procuram, eles se agrupam. Então, eles vão juntos, eles sempre reencarnam junto, a maioria das vezes. E na família, nós vamos ter a oportunidade de resgatar aquele débito anterior, porque muitas vezes nós magoamos e ferimos. E aquele irmão em que às vezes nós tiramos até a própria vida, agora, nessa nova encarnação, nós vamos ter oportunidade de conviver com ele para resgatar este débito. Então, a família, o núcleo familiar, ele é de suma importância, porque assim nós vamos estreitar aqueles laços de simpatia e transformar os adversários de ontem em companheiros, em irmãos, em uma nova jornada. E como se dá, então, a formação da família? De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa é a constituição da família. Então, o lar, ele tem uma função de educação e regeneração dos espíritos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos fala que as famílias formam famílias, os espíritos, que a analogia dos gostos, a identidade, o progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Então, os espíritos que são afins, através da identidade, do progresso moral, da afeição, eles vão estar próximos, eles vão se reunir.
Estes mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como fazem no espaço, originando daí as famílias unidas e homogêneas. Então, os laços de sintonia e afetividade, eles permanecem no plano espiritual. Aquelas pessoas que nós gostamos, que nós temos afeições, nós vamos ficar próximos no plano espiritual, isso não vai se perder. E permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para bem do seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para esse a prova e a tarefa a desempenhar. Então, a família é esse grande núcleo de trabalho, de transformação desses sentimentos ruins em bons sentimentos, e onde nós vamos ter a oportunidade ímpar de melhoria e evolução. No livro Consolador, Emmanuel vem nos esclarecer o seguinte: foi feita uma pergunta, que é: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de se projetar na Terra? E Emmanuel responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, o núcleo familiar, ele é planejado lá no plano espiritual. Tudo é muito bem organizado. E o processo reencarnatório não é um processo simples, porque demanda de diversos fatores. Então, não é um processo tão fácil de ser realizado. Então, quando nós temos a consciência dos nossos erros, lá no plano espiritual, que nós queremos resgatar esses erros, e nós solicitamos uma nova reencarnação, o benfeitor ou os benfeitores responsáveis por aquele grupo familiar vão se reunir e vão planejar uma nova encarnação, vão escolher quem vão ser os pais, os filhos ou os irmãos, e vão convidar, trazer aqueles espíritos que nós magoamos e ferimos para viver junto conosco, na mesma casa, para que assim possamos resgatar os nossos débitos. Porém, na Terra, a gente passa por aquele processo de esquecimento do passado, e nós temos o livre-arbítrio. Então, às vezes, esse planejamento do plano espiritual não sai muito bem como planejado. Como nós temos o livre-arbítrio, pode ser que nessa encarnação eu tenha me comprometido a trazer um espírito que eu magoei e feri na encarnação anterior. Mas agora eu decido que eu não quero mais ser mãe. Então, aquele compromisso que eu fiz com aquele espírito, eu estou simplesmente anulando. Eu vou perder essa oportunidade de resgatar os meus débitos. Então, isso é muito importante, nós termos essa consciência, porque reencarnar não é fácil. Então, nós precisamos aproveitar o momento hoje, auxiliar os nossos familiares hoje. Como Paulo, na primeira leitura, nos fala, nós precisamos ter piedade dos nossos familiares agora, porque temos que aproveitar enquanto eles estão andando lado a lado conosco, porque não sabemos quando vamos ter novamente essa oportunidade. E Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos falar dos tipos de família, e ele define 2 tipos: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E Kardec nos fala que essas famílias pelos laços espirituais são mais duráveis e se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. Como nós falamos, os laços de simpatia, eles não se perdem, pelo contrário, eles se fortificam através das reencarnações. E as segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente
já na existência atual. Então, meus irmãos, nós temos que observar, porque muitas vezes nós temos mais afinidade com um amigo ou alguém que nem é nosso parente do que aquele nosso irmão. Então, nós vamos começar a fazer essa avaliação. Qual o sentimento que eu tenho com os meus familiares? Por que eu estou vivenciando as dificuldades que eu estou vivenciando hoje? Nós sabemos que nada é por acaso. Então, se nós passamos por problemas familiares, alguma coisa nós fizemos de errado ou alguém fez de errado conosco. E agora nós precisamos sanar, trocar esses laços antifraternos por laços fraternos, para que esses laços sejam laços espirituais que vão se perpetuar no plano espiritual. A preparação da família na Terra. Então, toda família, ela é planejada no plano espiritual, né? Faz o planejamento, quem vão ser os pais, os filhos, tudo certinho. Em tese, ocorre esses passos, né, de namoro, noivado e o casamento. E Joana de Ângeles nos fala que o namoro, ele é então, e o noivado, são esses períodos, né, em que a criatura, ainda jovem, vai se sentir atraída por outras pessoas e eles vão se aproximar e vão se conhecer, vão ter essa oportunidade de desenvolver esses laços afetivos, visando então uma união. Essas são as fases do namoro e do noivado. O casamento, nos fala Emmanuel em Vida e Sexo, que é a união permanente de dois seres. Como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Então, ambos têm responsabilidade perante essa união. E essa união, então, reflete as leis divinas, que permite que seja dado uma esposa para um esposo, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração e vice-versa, na criação e o desenvolvimento dos valores da vida. E Joana de Ângeles, no livro SOS Família, reitera que o matrimônio é uma sociedade de ajuda mútua, cujos bens são os filhos. E esses filhos são os espíritos aos quais nos encontramos vinculados pelos processos e as necessidades de evolução. Então, os pais, né, quando decidem formar a família, eles são responsáveis por aquele empreendimento, pelos filhos que estão por vir. Então, a missão dos pais é importantíssima dentro da família. E aqui nós vemos um esquema das fases da vida familiar. Então, aí a gente vê o nascimento, né, das crianças, se os pais optarem por ter filhos, né, tem uns que não optam. E a gente vê, após o nascimento, esse período de infância. E a infância, a doutrina espírita nos fala, que é onde a criança ela está mais apta a receber os conhecimentos, a criar novos hábitos, a ser educada, como nos fala Kardec, né, que é a criação dos novos hábitos, em que, como se ela fosse um papel em branco, mais ou menos até os 7 anos, né, que eles definem a infância, onde os pais vão ter uma nova oportunidade para poder escrever, né, aqueles ensinamentos, para poder incutir bons hábitos naquela criança. Mas vamos lembrar que a criança é um espírito velho, já é um espírito experimentado, traz consigo toda uma bagagem espiritual de erros, de acertos, de vitória e de derrota. E de momento a momento, essas tendências das vidas anteriores, elas vão vir à tona. Então, os pais precisam estar muito atentos àquela criança. Por mais que ela passe um sentimento de angelitude, de fragilidade, ela precisa ser educada nas bases do Cristo, que é o nosso mestre. E no período da adolescência, todas essas tendências vão vir à tona. Todos os sentimentos
contrários, de revolta, as dificuldades que esse espírito tem, tudo isso vai vir à tona. Então, a adolescência é marcada por diversos conflitos, porque o jovem, né, no seu subconsciente, ele meio que luta com o que ele aprendeu nessa encarnação, com tudo o que ele já trouxe de outras encarnações. Então, é nesse momento que os pais devem ter um controle redobrado, um cuidado redobrado com os jovens, porque essa adolescência ela vai ser marcada pelas instabilidades emocionais, exaltação dos ânimos, o despertar da sexualidade. Então, nesse momento, os pais devem orientar muito bem os jovens, não no sentido de proibir, mas sim de esclarecer, porque não adianta nada eu, como pai, proibir o meu filho de fazer algo se eu faço. Então, as crianças e os jovens, eles vão aprender pelo exemplo. Então, nós pais, estamos dando o exemplo? Não adianta nada só palavras, nós precisamos exemplificar. E a idade adulta, onde vai ser essa somatória de todos esses conhecimentos. Se nós conseguimos criar bem os nossos filhos, domar aqueles impulsos negativos, ele vai ser um homem de bem. Se não, ele vai ser um adulto problema. E aqui começa outro ciclo, porque na idade adulta é que ele vai passar por essas fases de namoro, noivado, casamento, constituir a sua própria família. E depois nós temos a velhice. E aqui, como nós falamos da família, a velhice ela vai ser coroada de experiências e sabedoria. E a gente vai lembrar do caso de Simão, o Zelote, lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. E Simão, ele estava um pouco triste, né? Cabisbaixo. Ele era o apóstolo mais velho de todos, ali da época. E ele vendo, né, os outros apóstolos falando com tanto entusiasmo, com tanta energia dos seus ideais, né, de tudo que eles iriam fazer para a propagação do reino de Deus na terra, Simão se sente velho. Ele sente que suas energias estavam por acabar. E nisso ele vai conversar com Jesus, né, falar, né, de suas dificuldades. E Jesus fala para ele: Simão, achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Então nós devemos tudo aos nossos idosos, todos os nossos conhecimentos, tudo que nós somos hoje na idade adulta, devemos aos nossos pais, aos nossos avós que nos ensinaram. E devemos a gratidão a eles e muito mais. Cuidar deles na velhice, dar o mesmo amor que eles nos deram quando éramos crianças, cuidaram de nós. Então nós devemos retribuir, ser gratos a tudo que eles fizeram. E a morte, para finalizar aí a fase da vida familiar. E a morte, a doutrina espírita vem nos dizer que é apenas do corpo físico. O espírito não morre. Nós somos eternos. Então o espírito, depois que ele se desenlaça do corpo físico, ele está mais vivo do que nunca. Ele vai reentrar aí na sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. E se tiver mérito, vai reencontrar aqueles amigos, os parentes que o precederam aqui na Terra. E muitas vezes acontece que os problemas familiares, né? Então a nossa família adoece. E Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, nos fala que é comum observar-se que o casamento promissor repentinamente adoece. Desvelam-se empeços dos cônjuges no ramerrão do cotidiano, né? Ou na rotina cansativa do cotidiano. Conflitos, moléstias, desníveis, falhas de formação e temperamento. E nós vamos lembrar que aqueles que constituem o nosso núcleo familiar são espíritos que estão em fase de progresso, de aprendizado. Todos nós erramos. Então,
os espíritos que estão ao nosso lado, eles também erram. E é nisso que às vezes nós vamos falir, né? Muitas vezes. Como nós somos herdeiros de nós mesmos, cedo ou tarde as dificuldades vão bater a nossa porta, né? De tudo que nós fizemos errado, isso vai vir, né? Vai ser cobrado de nós. Será que nós estamos preparados para receber essa cobrança? Nós temos que pensar, porque muitas vezes a cobrança vem e nós nos desesperamos, nós deixamos que as coisas saiam do controle, e é nesse momento então que a nossa família vai adoecer. E nós temos que ter bastante cuidado, porque se a família adoece, a sociedade como um todo vai adoecer. Lá no livro Terapêutica de Emergência, eles vêm nos falar que ocorre que a família é o núcleo de maior importância do organismo social. Quando se desajusta, a sociedade se desorganiza. Quando se estiola, ou seja, se enfraquece, a comunidade se desagrega. Quando falha, o grupo que dá origem sucumbe. Santuário dos pais, escola dos filhos, oficina de experiência. O lar é a mola mestra que aciona a humanidade. Então nós temos que entender que a sociedade lá fora é reflexo do núcleo familiar. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Muitas vezes nós cobramos, né, que o governo faça algo, ou que, né, outras pessoas façam algo para que mude o mundo. E nós só vamos conseguir mudar o mundo a partir do princípio que nós vamos mudar a nós mesmos e o nosso núcleo familiar. Como nos falou, quando a família se desajusta, a sociedade também vai se desorganizar. Porque a sociedade ela é um reflexo do nosso núcleo familiar. E o que fazer, então, quando a nossa família adoece? Quais os recursos que a casa espírita, né, que a doutrina espírita tem a oferecer quando isso ocorre? O primeiro ponto é o exercício do bem no lar. A primeira leitura nos chamou muita atenção em relação a isso. Não adianta eu auxiliar 100 pessoas lá fora se eu não consigo ajudar uma ou duas dentro do meu próprio lar. Então a caridade, ela começa dentro de casa. E muitas vezes nós temos que aprender a saber calar as nossas necessidades, que muitas vezes são egoístas, porque pensamos só em nós. Queremos que a minha opinião prevaleça, que eu quero que o que eu goste que seja feito primeiro. Então nós temos que aprender a calar essas necessidades egoístas em prol da felicidade da família. Lembrar que o outro também tem necessidades, que o outro também passa por dificuldades, passa por tristezas, sofrimentos. Então nós temos que saber entender uns aos outros dentro do lar. Então o exercício do bem, ele começa dentro de casa. É na piedade, na misericórdia que nós temos que ter uns para com os outros. E muitas vezes as pessoas passam por dificuldades dentro do nosso lado e nós nem sabemos. Nós não conseguimos perceber a dificuldade do outro porque nós estamos muito preocupados apenas conosco mesmo. A oração, que é um fator muito importante. E nesse contexto da oração, quero falar sobre o culto do Evangelho no lar, que é uma ferramenta importantíssima para que a gente possa manter o nosso lar em equilíbrio, os nossos familiares em equilíbrio. Através do culto no lar, os benfeitores vão visitar o nosso lar, retirar de lá as fórmulas de pensamento negativo que nós plasmamos na atmosfera do nosso lar, pelos nossos pensamentos desavisados e desequilibrados. Retirar de lá aqueles espíritos sofredores que vão até lá porque se afinizam com os nossos pensamentos e são atraídos para dentro da nossa casa. Então o culto no lar é de suma importância e é muito simples de realizar o culto no lar. Nós vamos marcar o dia e um horário fixo, porque os benfeitores vão na nossa casa participar do culto.
deixar uma água, um vasilhame com água para ser fluidificado. O culto não precisa ser extenso, apenas de 15 a 20 minutos. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho, ou ao acaso, ou em sequência, fazer comentários sobre as lições de Jesus. Então nós vamos estar elevando, naquele momento, elevando os nossos pensamentos, pensando em algo superior, para que nós possamos manter o equilíbrio dentro do nosso lar. E a humildade e o entendimento são coisas que andam juntos, principalmente através do diálogo. Saber conversar. Muitas vezes a gente acostuma, um péssimo hábito de conversar rispidamente com aqueles que moram dentro da nossa casa, seja com irmãos, seja com pais, o esposo com a esposa. Então nós temos que ter essa humildade de saber falar, saber pedir, acatar um pedido, saber servir. Então tudo isso vai auxiliar a nossa família quando nós passamos por dificuldades. E no livro Luz do Lar, nos diz que exercitemos desse modo o amor e o serviço, a humildade e o devotamento no templo familiar, à frente dos nossos amigos ou adversários do pretérito, transformado hoje em nossos parentes ou em nossos filhos, e estaremos alcançando nos problemas da eternidade a mais alta e a mais sublime equação. E nós vamos encerrar a nossa reflexão com Jesus, com esta passagem que vem resumir todo o seu ensinamento. E a partir do momento que a gente consegue, que a gente tenta, pelo esforço diário, seguir os ensinamentos de Jesus, nós começamos a ser mais felizes, nós começamos a ser entendidos, a ter esse entendimento dentro do lar. Porque Jesus nos disse: amarás o Senhor a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, que é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, esses ensinamentos de amor, ele vem resumir todos os ensinamentos de Jesus. Foi isso que ele veio nos ensinar. E a partir do momento, então, que eu amo o meu próximo, é aquele que está ao meu lado, literalmente, dentro da minha casa, eu vou conseguir, então, cumprir esses ensinamentos, esses mandamentos que Jesus veio nos ensinar. Meus irmãos, que nós possamos ter uma noite abençoada e que nós possamos, do fundo do nosso coração, fazer com que esses ensinamentos adentrem, dentro do nosso lar, os nossos corações, nós possamos abrir o nosso coração para esses ensinamentos, para que nós possamos sinceramente cumpri-los. E assim nós vamos começar a trilhar neste caminho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus
Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.